No mês de conscientização ao combate e ao abuso à exploração sexual de crianças e adolescentes, Independência ganhou um importante reforço nas ações contra a violência sexual, física e ou psíquica, em duas peças teatrais que abordaram o tema de forma impactante nesta terça-feira, dia 23. A parceria entre o Conselho Tutelar, o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, e a Secretaria de Educação promoveram duas peças teatrais. Os espetáculos Quando o Segredo Gritar e No Meu Corpo Não aconteceram no Centro de Tradições Gaúchas. A atriz Renata Leal viveu o drama na pele e pôde compartilhar as formas de vencer o abuso. Renata Leal, que peça! É um espetáculo muito forte, ele mexe com o coração, o nosso principalmente, né? Mas é um espetáculo que vem justamente para salvar vidas. O nosso objetivo é comover, na verdade é confrontar, para que as meninas e os meninos tenham coragem de se libertar de tamanha maldade. Eu quero saber o quão difícil é para você interpretar a própria história. Na verdade, quando a gente faz um espetáculo desse, a gente precisa ter gatilhos, né? Eu passei pelo processo do abuso, passei por tudo, né? E fui curada disso, né? Eu me libertei, eu liberei perdão. Hoje eu vivo um outro ambiente. Quando eu faço esse espetáculo, eu não penso mais em mim e na minha dor, o que ficou para trás. Eu venho aqui, me visto de maninha para entender a dor da outra pessoa. Então, o espetáculo para mim, hoje, interpretar esse espetáculo para mim, já não tem mais nada a ver comigo, mas tem a ver com as vidas que ainda estão por vir, pessoas que não precisam passar pelo que eu passei. Então, eu acho que essa é a minha maior motivação, é essa. Antônio Lopes, o tio Tony, nessa peça que retrata uma realidade muito dura. A agressão sexual, a agressão de gênero, a violência de gênero, não é apenas a agressão física, aquela que nós vemos, mas tem muitas agressões que são veladas, que não se percebe. A agressão de uma gracinha em momento inoportuno, sem autorização, a agressão de um assédio, a agressão de um olhar malicioso, a agressão de um cerceamento da liberdade, nos relacionamentos, quando o cônjuge começa a querer fiscalizar a rede social, começa a querer trazer para ele, para o mundo dele, todas as ações e limitar as amizades, ele também está agredindo de uma forma muito triste essa pessoa que está com ele. Francisco Lopes, 22 anos, ator que interpreta um papel forte nessa peça. E é através desse personagem, da presença desse personagem, que isso acontece. A teledramaturgia, até muito pouco tempo, estabelecia um vilão e esse vilão não fazia nada de bom, apenas o mal. E o mocinho só fazia o bem, não fazia nada de mal. Todavia, o abusador sexual é exatamente o contrário disso, porque ele reúne os defeitos de um homem com as qualidades do mesmo homem. E fica muito difícil para uma criança se desvencilhar desses lados. Tirar esse negócio de, mas é um parente meu, mas é muito importante, eu vou ficar quieto por causa disso. Não, a partir do momento em que qualquer tipo de pessoa, seja parente, seja não parente, tocar em partes, ou então, nesse caso em específico, tocar em partes íntimas das quais a pessoa não se sinta bem, seja uma pessoa adulta, um adolescente, um pré-adolescente ou até mesmo uma criança, a partir desse momento, essa pessoa não é mais pai, não é mais irmão, não é mais parente, não é mais primo. Essa romantização do antagonista vem-se muito das grandes produtoras que fazem isso, mas apenas naquilo que é extremamente lúdico, claramente fantasia. Seja ela esses filmes mais famosos, onde a pessoa vai lá e quer destruir metade do universo, um ser que não é daqui e tudo mais, mas isso aqui acontece. O que nós estamos interpretando aqui acontece, e é justamente por isso que não devemos romantizar esse tipo de personagem. Esse personagem é um nojo, ele tem que se manter como um nojo, e é isso que a gente tem que ter com esses personagens, repúdio, total e irrestrito repúdio desse tipo de pessoa, porque esse personagem única e exclusivamente representa esse tipo de pessoas. O fato desse personagem usar um terno caro, usar um sobretudo caro, usar o dinheiro como uma forma de lavar as pessoas e subordinar as pessoas, justamente mostra que muitas vezes
esse tipo de abuso não acontece somente na classe baixa. Acontece que é muito mais viabilizado e mediatizado na classe baixa. A classe alta acontece, e muitas vezes muito mais, com a diferença que eles têm dinheiro e formas muito mais fáceis de acobertar isso. E é por isso que, de todas as formas possíveis e imagináveis... Estamos conversando com a coordenadora do CRAS, uma peça difícil até de assistir, extremamente necessária. É importante que o município aborde o tema. Sim, muito importante. Como nós já havíamos conversado, né, em reportagem anterior, é um tema muito, muito importante, de extrema importância, mas muito difícil de ser abordado. E a peça teatral, o grupo teatral trouxe com muita propriedade o assunto. Todo mundo que teve um pouquinho de sensibilidade se emocionou, né, viveu aquela situação, e eu acredito que vai ser de extrema importância ter abordado isso, e as escolas, né, estarem presentes, participando, os alunos prestaram muita atenção, a gente percebeu que mexeu com todo mundo que estava aqui, né, e a gente espera que sirva de alerta, né, que traga essa informação, essa conscientização, né, para a nossa sociedade, para o nosso município aqui de Independência. Com essa peça a gente tenta trazer mais pessoas, né, mais denúncias, as pessoas, quem sabe, são vítimas e não sabem, né? De certa forma, afeta também o profissional que trabalha com o tema. Claro que afeta, e muito. Nós temos que ser adultos bastante para saber distinguir, né? Sair do conselho e esquecer um pouco, mas a gente não consegue esquecer, a gente leva junto para casa esses problemas, né? Porque a gente vivencia, a gente se envolve ao máximo, né? E isso abala também a gente como ser humano, que é uma coisa que não é certa e não é normal. Porque assim as pessoas acham que são os estranhos que vão fazer mal. E geralmente é as pessoas ligadas à família, as pessoas familiares e amigos da família, que chegam, que nem mostrou o moço aqui, mandam sentar no colinho, né? Então isso acontece lá dentro de casa e os familiares acham normal, acham que é uma forma de amor, uma forma de carinho. Mas nem sempre é isso que acontece. A gente viu que a importância dos professores, a senhora que foi professora. Sim, fui professora durante muitos anos, né? E a importância das professoras nesse trabalho, né? A gente tem um companheirismo muito grande com as professoras, com as escolas, né? Uma parceria que elas vêm até nós ou nos chama para poder desvendar muitos casos, né? De crianças que não conseguem falar, né? E a gente busca, então, esse acompanhamento. Porque a professora se põe como uma amiga, e é isso que uma criança abusada precisa. É isso que precisa. Eu trabalhei também durante 30 anos na escola, sempre fui amiga dos alunos, exigindo. Eu acho que o jovem de hoje em dia precisa ter um amparo maior da família, porque a família está deixando para quem? Para a escola e para os outros darem conselhos aos filhos, acompanharem os filhos. Então está na hora dos pais assumirem esse papel que é educar, é sentar e conversar com os filhos e mostrar como é o mundo lá fora, né? Que a criança hoje em dia, quando ela já sabe ler ou nem sabe ler, ela já ganha um celular e ali para ela o mundo é aberto, né? Não tem portas esse mundo para a criança, e é muito interessante que os pais ensine aos filhos a fechar essa porta também para muitas coisas ruins, para não entrar na vida deles. Eu imagino que seja extremamente delicado para uma profissional que cuida de 40 crianças numa sala, não estar cuidando propriamente naquele momento do seu filho, que às vezes não está naquela sala. Isso acontece com a maioria das mães que trabalham fora hoje em dia. Elas deixam para quem? Ou nas creches, nas escolinhas, ou na mão de alguém, uma empregada. Mas a empregada está sozinha com o seu filho em casa. A gente não sabe como está tratando, né? Então, nós também precisamos dar atenção a essas mães. Essas mães que trabalham, que estão aí na sua jornada de trabalho. Estou dizendo a mãe professora, propriamente dita. A mãe professora também, isso acontece. É que nem as outras mães. Sai de manhã, eu saía de manhã às 7 horas e voltava à tarde às 17h30. Então, meus filhos também ficavam na mão de outras pessoas. E isso acontece muito hoje. Por isso é importante que toda a sociedade se autoproteja. Isso é muito... Um cuide do outro. Isso é muito importante. Nós temos que ver as coisas, temos que ver as coisas com outros olhos também, muitas vezes, né? Temos que ter aquele olhar amoroso, mas nós temos que ter aquele olhar desconfiado também.
porque quem vê cara não vê coração. A antropologia explica, mas não justifica. A antropologia explica porque nós vimos que o homem, por sua força física superior à mulher, arrastava a mulher para seus prazeres, não é? Inclusive sexuais. Isso explica, mas não justifica porque o ser humano evoluiu. E nos dias de hoje, onde o homem não é mais o tutor do lar, não é ele que banca o lar, salvo algumas exceções, e ainda assim, a mulher, então, se ela optar, tem que ser opção dela, optar por ser profissional do lar, ela será profissional do lar, tem que ser respeitada na sua singularidade e na sua equidade, porque cada um é único. Então não justifica mais nós queremos ser donos de alguém. Ninguém é dono de ninguém e nem de nada, porque nem as coisas são nossas, elas são passageiras. No período da manhã, foi apresentado o espetáculo Quando o Segredo Gritar, para alunos a partir do 5º ano. No período da tarde, foi a vez dos pequenos assistirem à peça No Meu Corpo Não. Secretária, que dia importante discutir um tema tão sério, né? Sim, Leandro, a temática ela é bem pautada em muitos casos no nosso município, né? E é uma questão que fica velada hoje na escola e ela começa a aparecer no cotidiano, durante o brincar da criança, né? Durante a atividade da escola, quando o professor percebe que essa criança se isola, ela começa a não interagir. Então, enquanto rede de apoio às escolas, né, os membros entenderam que seria um momento importante a gente estar fazendo essa atividade com os nossos estudantes. E aí, como a gente precisava contemplar 2 públicos, é que a gente então contratou 2 espetáculos de acordo com a faixa etária, porque a temática demanda de que a gente tenha muito cuidado com o vocabulário, com a expressão do próprio espetáculo, né, para que a gente não provoque aí maiores problemas. Então, a ideia foi realmente isso, separar os públicos. De manhã nós tivemos, então, do sexto ano em diante, então, os anos finais, e à tarde agora está acontecendo com os anos iniciais, de 1º ao 5º, né, entendendo, então, que as linguagens para se discutir, para trazer esse assunto, para abordar esse assunto dentro da escola, teria que ser distintos os momentos, né? E a gente observa que há um encorajamento para que as crianças se manifestem, né? Exatamente, deu para perceber isso hoje durante o espetáculo da manhã, né, de algumas crianças que já mostraram, né, essa necessidade. Então, é para isso hoje que a gente está aqui, né, para ajudar essas crianças, ajudar as famílias, né, a poder superar algum trauma ou alguma coisa que tenham vivido, né? Essa é a nossa intenção.